Vidas retalhadas. Embarque nesta viagem por histórias de pessoas, histórias de batalhas, derrotas, vitórias e glórias. Desde histórias simples e triviais até temas mais controversos e polémicos. Apresentação: Elsa Vanda Lopes. Apoio: PROD, Programa de Desenvolvimento Emocional. Completa em breve 48 anos e nasceu de uma forma peculiar. O presidente do Amanhã da Criança, José Manuel dos Santos Correia, é o convidado de hoje do Vidas Retalhadas, a quem contou como nasceu a instituição, com a literal ocupação de um terreno em Águas Santas, na Maia, onde está sediado o Amanhã da Criança. Seja muito bem-vindo a mais um Vidas Retalhadas. Embarque connosco nesta viagem. Tudo começou muito antes da data da fundação desta instituição. Nós, muito jovens, parávamos aqui noutra instituição próxima e, dada a pobreza que existia aqui na terra e nas nossas crianças e nos nossos idosos, entendíamos, nós éramos muito jovens, que devíamos fazer qualquer coisa pelas nossas crianças, pelos nossos idosos. Sabíamos que esta quinta estava abandonada há muitos anos por questões de ordem da parapsicologia. Entretanto, soube-se, porque nesse dia havia um comício do PSD aqui em Irmezinho, com o Dr. Sá Carneiro, e constou-se aqui na terra que esta quinta ia ser doada pelo proprietário ao PSD para instalar aqui uma sede política, de forma a que ela não fosse ocupada, porque estávamos naquela altura das sucessivas ocupações que houveram a nível nacional. Nós, juntamente com a Fé Caminhão, que foi na altura o partido político que tomou até a iniciativa, na noite de 11 para 12 de abril, ocupámos isto. Vivia cá um caseiro, que era o Sr. Grandão, que fez alguma resistência, mas contra a força não era possível fazer qualquer tipo de resistência. E então no dia seguinte, que foi um sábado, por volta das 3 da tarde, convocamos, andou aí um carro, uma viatura a convocar as pessoas, fizemos uma Assembleia Geral para aí com 100 pessoas e decidiu-se constituir uma associação de pais. Aí sim, que mais tarde veio a dar origem a uma Associação de Seguridade Social, até nos termos da lei, foi em 1979, saiu a Lei 519 G2 de 79, que era a Primeira-Ministra Maria Lourdes Pinto da Silva, que tinha um excelente Ministro do Trabalho e da Segurança Social, e fomos todos obrigados a adaptar-nos a esse novo decreto-lei, e foi bom, e assim foi feito, portanto, e nós começamos a partir logo do primeiro dia a trabalhar, porque isto era um matagal, e na altura isto era muito grande para nós. Hoje é muito pequeno. E na altura, Sr. Doutor, que trabalho é que começou a ser desenvolvido em concreto em prol das crianças? Porque foi sempre esse o mote e o objetivo. Nós desenvolvemos várias equipas. Criou-se uma equipa para começar a desmatar o que era este imenso matagal. Outra equipa para começar a tratar da parte desportiva das crianças aqui da nossa terra, e começamos logo. E outra equipa, juntamente com um arquiteto que na altura estava na Junta Distrital do Porto, para começar a fazer obras no edifício, no branco, no da frente, para podermos ter um jardim-escola, e prevíamos à volta de 25 crianças. E foram feitas essas obras, ainda funcionámos assim durante meio ano. Depois é que começamos a crescer, e havia o problema na altura da legalização disto. Nós, apesar de ter sido ocupado, gostávamos que isto tivesse o mínimo de legalidade possível. E não foi possível estabelecer acordo ou qualquer contacto com o proprietário. E eu cheguei lá 2 vezes, eu juntamente com o Sr. Arnaldo Sousa e Silva, à Foz, onde ele morava, e ele dizia que nós éramos comunistas, que não falava connosco.
Depois havia um decreto-lei que permitia que a Câmara notificava, o proprietário notificava-nos a nós para fazer um contrato de arrendamento. Na ausência do proprietário, o Presidente da Câmara podia fazer a subscrição do contrato de arrendamento. E assim foi feito. E estivemos a pagar durante meia dúzia de anos 5 contos de reis. Depositávamos da Caixa Geral de Depósitos todos os meses. Dinheiro esse que nunca foi levantado pelo proprietário, nunca foi reconhecido, e quando chegamos a acordo neste processo todo, que demorou ainda uns anos, o engenheiro Narciso teve o gesto digno de nos devolver o dinheiro. E, portanto, foi a partir daí que tudo surgiu, não é? Começamos primeiro com o jardim-escola, depois começamos com as crianças mais velhinhas com o ATL, começamos logo em 1978 e 79 com o centro-dia, no ano seguinte com o serviço de apoio, paulatinamente fomos crescendo. E é evidente que depois de termos isto absolutamente resolvido, que nós andámos em tribunal uma série de anos, tivemos 2 ordens de despejo, inclusive, e eu punha as crianças à frente para os senhores de tribunal. Foi um início um tanto quanto conturbado. Não, andámos aí meia dúzia de anos aí complicados, mas quando se estabeleceu o acordo e se fez a negociação e se acordou um valor, que na altura ficou-nos por 155 mil contos isto, e tinha 15 dias para pagar, e tínhamos 30 contos no banco, não é? Foi por se arranjar em 15 dias o dinheiro, mas arranjou-se. A partir daí dava-nos outro tipo de hipóteses mesmo para concorrer a candidaturas e tal, que era, porque as candidaturas põem sempre a questão que a propriedade tem que ser da entidade. Da própria entidade, exato, a associação ou IPSS. Exato, tem que ser, se não for, não havia hipótese. E a partir daí temos vindo a crescer, muito embora agora há outra limitação que não sei se é a Comunidade Europeia que impõe, se é o governo português. Antigamente bastava nós apresentarmos uma candidatura com o apoio do CLAS, com o apoio da Câmara, no sentido de aprovar os projetos, aprovava os projetos de arquitetura e podia-se avançar. Quando o Ministério estava de acordo, avalizava tudo, nós desenvolvíamos as outras especialidades todas, porque ficam ainda muito caras. E sempre correu assim muito bem. Agora, de acordo com as novas orientações, as entidades têm que ter os projetos já todos preparados, com as especialidades todas, e é na ordem das 20, que fica um projeto que nos fica à volta de 250 mil euros, não é? Mas não é correto, porque quando nós concorremos, nestas 2 candidaturas que fizemos, não nos tinha sido dito isso. E foram chumbadas por a maturidade dos dossiês. Aliás, eu tive o cuidado de dizer ao Sr. Ministro e ao Sr. Presidente da Câmara que não achei isso correto. Alguns pormenores, até porque a designação agora para o que chamávamos um lar, não é? É a Hérpia. Eu não gosto muito, eu continuo a chamar residência sénior. Residência sénior. E não trato os nossos residentes por utentes nem por clientes, trato-os por residentes. Por residentes, mas são estas alterações que tornam as candidaturas mais Eu acho exigentes. A designação que utilizam muitas instituições por sugestão da Segurança Social de clientes, e podem dizer que é uma relação entre fornecedor e cliente. Eu não aceito isso e, portanto, não há aqui clientes. Nós prestamos um serviço social e na área social não há clientes. Sr. Doutor, uma vez que estamos a... Vidas retalhadas. Apresentação Elsa Wanda Lopes. falar da residência sénior, quando é que surgiu a ideia de terem esta residência, dado que o Amanhã da Criança, inicialmente, como contou o historial até agora, teve como foco as crianças, não é? Com creches, com já tínhamos idosos, porque desde 1978 que temos Centro de Dia da Terceira Idade e em 1981 Serviço de Apoio Domiciliar também a idosos. Tínhamos esta lacuna que era não termos uma residência para os nossos idosos. Esta residência nasceu em que ano? Ela tem 6 anos, a residência. Só que tem um problema que é, que de certa forma é desvirtuar um pouco da gênese desta instituição.
Pode ser um defeito meu, mas eu cada vez menos confio no Estado e nos órgãos centralizados do Estado. E, portanto, fizemos esta residência, mas não fizemos nenhum acordo com a Segurança Social para a questão dos utentes, ou dos residentes. E, portanto, ela funciona em regime absolutamente privado. E é pena porque os custos são muito elevados, não é? De uma residência, para aquilo funcionar como deve ser, são muito elevados. Agora, o problema é que os residentes pagam uma parte, de acordo com as suas reformas, e a Segurança Social paga outra parte. Se faltar ainda algum valor, e falta sempre, para aquilo que está tipificado mesmo pela Segurança Social, entra a condição de recurso que os familiares têm que pagar. Pois, inevitável, não é? E isso, não há muitos familiares disponíveis para isso. Não há. Sr. Doutor, dado que estamos agora a caminhar para a questão das verbas, gostaria que me falasse um pouco quanto às questões de financiamento. É sabido que esta área da ação social e as IPSS, as instituições particulares de solidariedade social, defrontam-se nesta altura com problemas para sobreviver. Aqui no caso da vossa instituição, existem esses acordos de cooperação com a Segurança Social, não no que diz respeito à residência, mas às restantes valências, e quais serão as outras ou as restantes fontes de financiamento? Não é fácil gerir financeiramente uma instituição como esta. Não é fácil porque nós achamos que o Estado não cumpre a sua função. Primeiro, há uma desconfiança generalizada do Estado e dos seus órgãos centralizados em relação às IPSS. Ainda não conseguiram perceber que é gente de bem, e eu conheço quase todas as instituições a nível nacional, mesmo aquelas que estão ligadas à Igreja, há gente muito boa, que trabalha voluntariamente para uma causa. E às vezes o Estado, em vez de nos ver como parceiros que estamos a cooperar, vê-nos quase como rivais. Mesmo a fiscalização que nos fazem, às vezes é de bradar aos céus. Houve um consenso no tempo do engenheiro António Guterres, quando ele era primeiro-ministro. Houve um estudo que foi feito na altura pela Universidade Católica e chegou-se à conclusão que as IPSS tinham um determinado custo, quer por criança, quer por idoso. E nessa altura o Estado assumiu que pagaria 50% dos custos fixos que estavam padronizados. Só que o engenheiro Guterres foi-se embora. Enquanto ele esteve, cumpriu. A partir daí, nunca mais ninguém cumpriu. E neste momento, o financiamento do Estado para as despesas fixas anda na ordem dos 32%. Ou seja, e foi feito um estudo recente também pela Universidade Católica Portuguesa, e que foi apresentado ao Governo, em que o Estado nos anda há mais de 20 anos a tirar 18% a todas as IPSS. O que torna isto muito difícil do ponto de vista da gestão financeira, porque nós estamos obrigatoriamente tabelados, ou seja, legalmente, nós não podemos cobrar as mensalidades que queremos. Há uma tabela que o Estado põe e nós temos que cumprir. Com limite, claro. Ou seja, não podemos obter maior receita por essa via, eu acho bem, até porque há pessoas com muitas dificuldades, mas os custos estão cá todos. Uma instituição com alguma ligação à Igreja ou aqui ainda pode ter alguma facilidade em arranjar financiamentos externos. O Amanhã da Criança é com muita dificuldade que arranja, mas não há muita gente disponível, até porque eu admito que toda a gente também vive com dificuldades, que haja muita disponibilidade para colaborar financeiramente com estas obras. E aqueles que têm muito dinheiro e cada vez ganham mais dinheiro, esses nem sabem o que são uma IPSS, acho eu. A questão da responsabilidade social. Já há muitas empresas, sobretudo as de maior dimensão, as multinacionais, muitas delas que não são portuguesas e que fazem esse trabalho de apoio às IPSS através de donativos, inclusive monetários. Aqui no Amanhã da Criança não têm muito esse tipo de apoio. O BPI às vezes faz isso, a Fundação Manuel António da Mota também faz, há uma outra que faz. Nós candidatamos. Mas devem ser 550 mil, porque nunca fomos bafejados pela sorte, não é? Isso não. E há uma promessa deste governo agora, que a partir do próximo ano vão começar a recuperar, e creio que é num prazo de 5 anos,
para ir para aquele acordo que foi feito no tempo do engenheiro António Guterres, para regressar. A esse apoio. Vamos lá ver se isto se concretiza. Quanto... E depois nós tivemos aqui uma situação, que foi esta situação do Covid, em que nós perdemos só em mensalidades perdemos 200 mil euros, não é? Que deixámos de cobrar, não é? E quanto a sócios, Sr. Doutor, quantos sócios tem a instituição a colaborar? Temos muito, mas sócios estamos a falar de uma receita anual na ordem dos 10, 12 mil euros, não é? Por parte da autarquia, integram a rede social da Câmara Municipal da Maia, não é? Sim. Têm os fundos habituais? Zero. A autarquia apenas comparticipa quando nós fazemos alguma obra e submetemos a candidatura. Imagine que a candidatura é paga 50% e nós temos que arranjar 50%. Desses 50%, a autarquia paga 25%. Do resto, é zero. Neste momento, quais definiria como as necessidades mais prementes da associação que dirige há 47 anos? Olha, o que nós precisávamos agora, e depois a parte do dinheiro havia de me entender e de tentar arranjar. O que eu precisava agora era de ter um terreno, pelo menos com 15 mil metros. Eu tenho aqui ao lado, estava abandonado, está praticamente a monte. Este terreno destinar-se-ia ao que é? Destinava-se, precisávamos de construir uma escola EB1, precisávamos de fazer um pavilhãozinho e assim evitava... E fazer uma nova residência sénior, assim evita, porque eu vou fazê-la lá em baixo, depois deste. Só que fica ali já a construção um bocado saturada e eu, se tivesse terreno, fazia no outro lado, e estava a pensar aqui ao lado, e ficava-me isso muito bem, porque senão vou ter que fazer ali a nova residência sénior e ficar ali um bocado, bocado saturado. E a frisar isso depois que as vossas instalações... são em Águas Santas, nós estamos aqui em Águas Santas e todas as valências de que estivemos a falar estão concentradas no mesmo espaço, está aqui tudo neste espaço. E se que fosse aquela... Mas as coisas são adquiridas todas por nós, não temos o benefício de algumas instituições da Maia que a Câmara dá tudo, não é? E paga as obras e tudo. Sai-nos tudo do pelo. Isso fazia-nos muito jeito o pavilhão. A questão que precisava também... O pavilhão e a EB1, EB1 que funcionaria em que moldes, Sr. Doutor? Nós temos autorização do Ministério para ter, desde a antiga primeira classe até ao 4º ano. Precisava também de reformular o centro o dia todo, que já tenho o projeto, precisava de 1 milhão de euros para reformular aqui. Fica o apelo para alguma empresa de construção que queira participar e colaborar nessa remodelação desse espaço. Olha, é uma pena. Seria bem-vinda. É uma pena, até porque as empresas, aquelas que tiverem alguma folga de cash flow, podiam ajudar, porquê? Porque de acordo com a lei e o Estatuto de Mecenato, eles podem descontar. Fica também esse dado que os donativos do tecido empresarial acabam por ter esse benefício de serem dedutíveis a 140%, não é? Só que eu acho que a maior parte das empresas, coitaditos, também estão eles com a corda na garganta. É a ideia que eu tenho, não é? Normalmente não estou disponível. Sr. Doutor, em 47 anos... houve alguma ocasião em que a pedra fosse pesada demais e que lhe tenha apetecido abandonar o barco? Não, todos os dias a pedra é um peso dos diabos. Abandonar o barco não, porque eu sou desta zona, eu nasci nesta terra e quero fazer alguma coisa para a minha terra. Agora, ainda tenho muita coisa para fazer. 47 anos depois, José Santos Correia ainda tem planos para